E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Dr. Natanael Mota. Ele que é médico, neurologista infantil, coordenador do capítulo sul-mineiro da ABNEP, co-orientador da Liga de Neuro da UFLA. Seja muito bem-vindo. Será que eu tenho TDAH? Com esse currículo aí, acho que tenho. E pra contrapor aqui esse TDAH, chamamos o Arthur Castilho. Ele que é psicanalista, mestrando em nutrição e saúde pela UFLA, psicólogo do CRAS de Lavras. Seja muito bem-vindo. Vamos parar de fazer e vamos voltar a pensar. Boa! Será que a gente vai pensar nesse episódio? E como ela não poderia faltar, a minha musa da podosfera. Hoje ela não está com sono, está bem animadinha. Tomou uns gole de café antes aqui. Seja muito bem-vinda, minha musa da podosfera. E com tanta informação, meus bisnetos vão ser X-Men. Os nossos bisnetos serão X-Men. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. O que seria TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É comum, não é? Tem tratamento? De onde vem? O que é que come? O que é que acontece com o indivíduo, com a criança? Quem começa respondendo? Tipo, passa ou repassa, né? Zerinho. Não, Zerinho, um, dois? Seria um para o ímpar, não? É praticamente. Os dois perderam. Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui gravando esse primeiro podcast da minha vida. Opa. Então, é uma das coisas que eu fiquei muito feliz de receber o convite. Talvez a única. Talvez a única. Eu tô achando que talvez não seja a única. Acho que não. Os papos em off aqui já... Daqui a pouco a gente acerta com o empresário ali o próximo episódio já. O que é TDAH? Então, o TDAH, ele é um transtorno que geralmente vai se manifestar na criança. Então, o que acontece? É aquele menininho que às vezes ele vai ser ou muito agitado, né? Muitas vezes o pessoal usa o termo, né, encapetado, com todo o respeito do politicamente correto, ou também vai ser disperso, muito desatento. Ele não vai conseguir prestar atenção nas coisas do dia a dia. Ou então a combinação das duas coisas. Então ele pode ser ou muito desatento, ou muito agitado, ou os dois juntos. Normalmente, isso vai acontecer no dia a dia da pessoa. Isso tem que acontecer em todas as funções. Muita gente acha que o TDAH é só na escola, só que é menino que não consegue prestar atenção na escola, ou que é só agitado na escola. Mas ele tem que ser agitado em casa, tem que ser agitado com o pai, com a mãe, na igreja, em cima d'água, embaixo d'água, na iniciativa saudável. Ele tem que ser agitado em qualquer lugar que ele seja, ou desatento em qualquer lugar que ele seja. Você tinha perguntado assim, quanto que é comum, né? Então, a estatística diz de cerca de 3 a 8% da população pode ser portador de TDAH. Se você for pensar que no Brasil são 200 milhões de habitantes, isso dá aí um nível de mais ou menos 16 milhões de pessoas portadoras de TDAH. Gente pra caramba. É muita gente que tá aí, assim, no dia a dia, vivendo a sua vida, cada um também com a sua intensidade. Então, conceitualmente, seria isso. Existem níveis? Você não costuma classificar, assim, de leve a grave, não. Mas, assim, você tem que tentar quantificar o quanto que aquilo tá impactando na vida da pessoa. Porque, por exemplo, a gente tava até falando aqui em off, o indivíduo, ele tem a individualidade dele, pronasticamente falando. A pessoa tem a sua individualidade e é um caso em que ele pode ser agitado ou desatento, mas aquilo ele é totalmente funcional, ele consegue dar conta de fazer as coisas todas na vida dele. A gente tem que lembrar que a primeira palavra é transtorno. Então, o indivíduo ele tem que ser agitado ou desatento, ou os dois, num nível tão grande que seja um transtorno na vida dele. Você concorda? Inclusive, muitas pessoas que vão à clínica e percebem esse tipo de sintoma, né? Começam a reclamar e perceber que tem essa disfunção, essa mudança no comportamento, mudança na sua subjetividade, tá com pouco foco. Isso é uma questão que acontece muito, principalmente aqui em Lavras, e o atendimento é bastante de universitários, né? Vira e mexe, estão falando, né? Nossa, me falta foco, eu fico muito disperso nas aulas, eu não quero ir. Ou seja, consigo prestar atenção na aula daquele professor chato pra caralho.
professor chato pra caramba que dá uma matéria que eu odeio numa sala que é quente pra caramba. Às 7 da manhã. Às 7 da manhã na segunda-feira. Ou seja, a pessoa tem razão pra Ou ser seja, desatenta. ela não tem TDAH, ela tem razão, é outro diagnóstico. Quem tá prestando atenção na aula nessa situação, ele tem problema. Essa pessoa a gente tem que chamar pra fazer... Pra ser estudada. Pra ser estudada. Então, a depender muito do ambiente, do lugar onde a pessoa tá e qual que é o pano de fundo desse sintoma, na onde que ela tá, com quem que ela tá lidando. Isso aí é importante saber. Uma coisa que é importante a gente frisar é se a pessoa ela tem TDAH ou se ela está com TDAH. É uma coisa diferente. Porque, por exemplo, ela pode ter, às vezes, alguma outra coisa que às vezes está fazendo ela ficar mais desatenta. Por exemplo, imagina uma criança, vamos pegar do ponto de vista da criança. O indivíduo está com os pais brigando, com ameaça de divórcio, até algum pai saiu de casa, aquele clima péssimo dentro de casa. Como é que você acha que essa pessoa não vai estar? Ela vai estar centrada para estar com as plenas funções dela? Ela não consegue ter uma estrutura social, se é que eu posso dizer ambiental. Ambiental, né? Ela pode estar se manifestando, às vezes, o jeito dela, às vezes, de manifestar essa dor ou essa vivência dela pode ser ou com desatenção ou com agitação. Pode ser, né, Arthur? Isso se não for justamente o processo de repressão, né? É uma forma dela se defender desse ambiente hostil onde ela está vivendo. É uma forma do inconsciente dela defender esses ataques que ela está sofrendo dentro de casa. Repressão no sentido de que, para que ela não veja ou para que ela não perceba essas situações que estão acontecendo na casa dela, ela prefere estar autista naquele momento, voltar a si. Né? Ignorar todo o meio, todo o ambiente. Dizendo não no sentido autista diagnóstico, mas no sentido autista etiológico da palavra, da raiz da palavra, que é auto, né? Voltar a si. Então, esse movimento pode ser um tipo de defesa. Que de autopreservação? De autopreservação, sem dúvida. Contra o ataque ao seu aparelho psíquico, sem dúvida. E se for através de agitação, pode ser também para chamar atenção e fazer parar uma briga, né? Sim. É o que a gente estava falando na questão de agitação, né? Esse tipo de sintoma, esse tipo de angústia, ele aparece muitas vezes uma vontade de que o outro me perceba, de que o outro olhe para mim. Uhum. Então, muitos momentos, principalmente no TDAH, o que a gente lê na psicanálise é que a criança, ela sintomatiza através da motricidade e através da quebra da lei que lhe é imposta pela sociedade. Essa é a forma dela pedir a atenção, entende? Essa é a forma dela pedir o olhar do outro, o afeto dos pais. E além também das causas, vamos dizer assim, do ambiente, a gente pode ter causas do próprio organismo. Por exemplo, eu, Natanael, eu sou portador de apneia do sono. Na época que eu tava, antes de eu entrar na iniciativa saudável, a Fernanda me conhece dessa época e me ajudou muito, pesava quase 15 quilos a mais do que eu peso hoje. Olha. E essa minha apneia era muito pior. Então, o dia que, por exemplo, eu não dormia com o aparelho, com o CPAP, que é um aparelho que a gente põe pra conseguir respirar enquanto dorme, senão a gente para de respirar. No dia que eu não dormia com o aparelho, ou que aconteceu algum problema que o aparelho saía, no dia seguinte eu tinha todos os sintomas de déficit de atenção. Não por eu ser portador de déficit de atenção, mas por ter uma outra condição, no caso médica, no caso do meu organismo, que me fazia ser desatento. Um sono ruim. No caso, o sono ruim. Então, o sono, por exemplo, o sono ser regular, o sono ser de boa qualidade, também interfere no processo de atenção da pessoa. É porque interfere no processo de neurotransmissão, né? Sim, na própria neurotransmissão, na própria capacidade de você se manter concentrado, né? Você ter a atenção sustentada, você às vezes se torna muito mais disperso do que o basal, vamos dizer. Até na capacidade de aprender também? Sim. De você armazenar informação? Na fixação de memória, sim. Até eu costumo usar uma frasezinha, né? Se a gente não dorme bem, o que a gente aprende de dia, a gente esquece de noite. Então acho que eu tô dormindo mal pra caramba. Pergunta o que eu almoço, não. Se não mandou e-mail, não tô lembrando, não. Mas aí é o caso de ser excesso de informação, né? E como que funciona esse excesso de informação? Você levantou a bola aqui. A gente vê que hoje em dia tem tanta informação, principalmente pra criança, né? É tanta atenção que ela tem que dar, ou tanta atividade que ela tem que fazer, que... Essa eu quero saber também, Natanael. O que você é? Eu adoro um vídeo que o Laí Ribeiro diz, né? Que uma criança hoje de 6 anos tem mais acesso à informação do que o imperador romano Tibério tinha no auge do
Império Romano. Então, assim, o nível de acesso à informação realmente é muito grande. Acaba que nós também estamos no meio de uma revolução tecnológica. Então, hoje o conhecimento, ele acaba sendo muito mais difundido do que era antigamente. A gente saiu de uma transmissão quase que de pessoa a pessoa, né? O pai que ensina pro filho, que ensina que aprendeu do avô e que vai passando de geração, para geração, para um nível de conhecimento que em segundos a gente consegue ter informações de qual era o imperador que construiu a muralha da China. Coisas que antigamente, assim, somente os grandes sábios faziam. Eu me lembro de quando eu tava na escola, na 5ª série, de quando eu tava estudando aquela parte lá do Jerônimo Cardano, aquela parte de álgebra, de geometria, eu falava, caramba, gente, eu tô estudando isso aqui na 5ª série. Isso aqui lá na época dos gregos era das pessoas mais inteligentes do mundo, e isso agora é um assunto pra um menino que nem eu. Então, assim, eu lembro de ter tido esse pensamento, por exemplo, naquela época. E eu acho que acaba que as novas gerações, elas vão ter que aprender a lidar da mesma forma que as atuais gerações com esse fluxo de informação tão grande e de como selecionar e gerenciar isso de uma forma, vamos dizer assim, adequada. Isso a humanidade ela ainda está aprendendo. Você não tem uma resposta ainda de, olha, realmente a gente tem que parar o fluxo, desliga a internet. Não, a gente vai ter que aprender a se adaptar à internet e ao grande universo de comunicação e de informação que a gente tem. Mas se a gente for pensar nesse mesmo contexto em que a gente tem esse excesso de informação, mesmo assim, a gente tem pessoas que não estão dando conta de, às vezes, de estar tão agitado ou estar tão desatento que não dá conta de perceber esse fluxo passando. E eu acho que é esse que acaba sendo o problema no dia a dia. É você não conseguir... armazenar a informação, né? Mas não só a questão do armazenar, mas do como você lidar com essa informação. Porque hoje, por exemplo, a gente já usa quase que um segundo cérebro. A gente sabe, na realidade, não necessariamente a informação pronta, mas onde ela se encontra. E aí, isso exige do indivíduo uma capacidade organizacional muito grande. Porque eu preciso saber, não necessariamente a informação bruta. Saber, por exemplo, toda a sequência dos papas, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, todos lá desde até. Por exemplo, até saber qual que é para saber o 15º papa, por exemplo. Eu posso simplesmente perguntar qual é o 15º papa, vou ter a informação na hora. Mas o desafio dos tempos de hoje é saber onde e como perguntar. Esse é o ponto. Para conseguir a informação correta, né? Exato. Eu não sei se acontece com Fernanda e com Arthur, mas, por exemplo, eu vejo muito no consultório e que muitas vezes as pessoas chegam porque pesquisaram determinados assuntos ou determinados temas em alguns sites que são assim, fornecem qualquer tipo de informação, às vezes sem ter muito critério. E às vezes a pessoa chega, às vezes, mais mal informada do que bem informada. Algumas vezes, infelizmente, eu preciso indicar para algumas pessoas, eu preciso perguntar assim, fulano, você sabe ler inglês? Aí a pessoa fala, sei alguma coisa. Então você vai ler nesse site. Porque às vezes a informação, infelizmente, até no próprio português, você pensa, você não tem em um idioma, às vezes uma informação boa sobre determinada coisa. Entende? Então, assim, eu acho que o grande desafio das novas gerações não vão saber não é necessariamente reter grande quantidade de dados, mas saber organizar. E aí é que eu acho que é onde vem o problema do TDAH. Porque, por exemplo, se eu não tenho um nível atencional bom, ou se eu não tenho um nível organizacional bom, como que eu vou conseguir organizar isso tudo dentro da minha cabeça? Boa pergunta. Muito obrigado, gente. A gente tá finalizando. Estamos chegando ao final de Foi-se a filosofia. Você tava falando aí de buscar. Há 9 anos atrás, eu pensava e já questionava as pessoas na faculdade, falei assim, poxa, eu não tenho que gravar esse conteúdo, eu não tenho que decorar isso, eu tenho que saber onde encontrar esse conteúdo. E agora eu tenho que saber como perguntar sobre esse conteúdo. Exatamente. É a brincadeira da professora de matemática. Quando a gente estudou, a gente tinha que aprender a fazer a conta, tudo normal, porque ela falava que a gente não ia ter uma calculadora sempre à mão. Exatamente. Obviamente, esse tempo passou, hoje a gente tem uma calculadora sempre à mão, sempre que a gente tá sempre disponível com isso. E o número de informação tende a aumentar exponencialmente, né? Sim. Então, assim, o número de calculadoras tendem a aumentar. Mas você falou um negócio do número de informação que um imperador romano tinha. Cialdini falou que em um dia, na década de 70,
né, de alguma pessoa no centro de Nova York, a quantidade de informação que ela recebia em um dia é a mesma quantidade de informação que a gente recebe em 1 hora no dia de hoje. Interessante esse dado, isso eu não conhecia. Interessante. Cara, isso é insano. É E enlouquecedor. isso ele falou há quantos anos? 1994. Então Detalhe, agora deve ser Agora em um deve ser minuto, né? Possivelmente, né? Ainda não tinha Apple Watch, esses smartwatches, sim. né? Porque tudo é informação, né? Sim, toda a informação. Uma outra coisa da parte orgânica, até puxando a sardinha aqui pra iniciativa saudável da parte endócrino, você pode ter, por exemplo, condições da endócrino, não pode, Fernanda? Que às vezes possam cursar com a questão do déficit de atenção, não é? O que seria? Sim, às vezes um déficit de atenção transitório, né? Então, quando uma pessoa tá com alguma doença metabólica, por exemplo, um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, ou até um diabetes que tem muitas hipoglicemias, dentre outras questões, né? Por exemplo, um tumor na hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro. Então, a gente tem várias situações dentro da endocrinologia que a pessoa pode cursar com um transtorno de déficit de atenção secundário e, quando você trata a doença endócrina, vai melhorar esse transtorno. E a gente vê no dia a dia, assim, né? Então, vem um paciente que não consegue fixar nada do que você fala, repete 500 vezes, aí você faz os exames, tá tudo descompensado, aí você vai compensando. Depois de algumas consultas, você fala assim, agora a pessoa consegue conversar comigo, consegue entender o que eu escrevi na receita, consegue tomar o remédio certo, né? Porque naquele início você não tinha nem certeza se a pessoa ia tomar o remédio certo. Então, assim, você vê claramente isso. E não só com hipo e hipertireoidismo, mas até com distúrbios glicêmicos mesmo, ou com falta de alguma vitamina, falta de algum hormônio. Uma pessoa que tem uma alimentação não saudável pode ter? Então, pode, porque se ela, por exemplo, não ingere nenhum vegetal, não ingere carne ou não ingere nenhum derivado de leite, por exemplo, pode faltar alguma substância no corpo dela, né? E aí isso vai acarretar uma disfunção que vai chegar à parte cognitiva também, vai chegar a causar um distúrbio de atenção, ou uma agitação, ou uma hipoatividade. Então, assim, pode acontecer de ter esse transtorno também. Tem um estudo que foi feito na França que dosou várias crianças que estavam com déficit de atenção. E aí, eles dosaram ferro. Porque o ferro, ele acaba entrando na composição da dopamina. Casa exatamente com o que você falou. Então, foi observado que muitas crianças que tinham anemia, tinham transtorno de déficit de atenção. Jeito de tratar anemia. E aí, quando se tratava anemia, melhorava. Acabava que o sintoma também desaparecia. Exatamente. Eu tive um caso aqui em Lavras esse ano. O paciente chegou com 4 classes de anemia, pálido, anemia clássica mesmo, muita dificuldade escolar. Tratamento da anemia. Ferro. Melhorou. Não tomou mais ferro na escola. Mas qual que seria a consequência dele não tratar o TDAH, ou seja, secundário? Porque na hora que é secundário, a gente até entende, né? Ela tem hipo e tem hiper, a gente vê que tem consequências quase que físicas, né? Mas na hora que é mais social ou mais psicológico, qual que seria a consequência do pai ignorar isso e, deixa o meu filho um dia vai... Eu acho que você já falou uma ideia muito interessante, do pai ignorar isso e deixar com que se apresente o sintoma posteriormente de qualquer forma, né? Isso aí reflete num tipo de tratamento que o pai está oferecendo para o filho, né? Mas na área psicológica, a falta de tratamento, principalmente de TDAH, apesar que na psiquiatria muitas crianças que percebem esses sintomas na infância acabam perdendo na fase adulta, eu acredito que é aquela questão que você colocou, que a gente estava conversando também, né? Na relação interpessoal. Eu conheço e escuto casos clínicos de pessoas que convivem na vida adulta com alguns sintomas que se apresentam de maneiras bem mais leves, mas eles conseguem passar a vida inteira tendo. Eu tava olhando no site da Associação Brasileira de TDAH, falou que as pessoas que têm esse transtorno tendem a fazer uso de álcool em excesso e drogas ilícitas, em alguns casos. Por qual motivo? Né? O que levaria ele a... Seria a falta de atenção? Seria... Na verdade, é um componente chamado impulsividade. O que acontece? A pessoa com TDAH, dependendo da fase da vida em que ela tá, acaba tendo algumas manifestações que vão ser chave daquela fase. Então, por exemplo, se eu tô na criança que tá na época de aprender na escola, às vezes o que vai se manifestar é na fase escolar. Mas eu te pergunto, quando chega na adolescência,
adolescência que você já tem caracteristicamente a rebeldia, você já tem caracteristicamente a tendência a experimentar coisas novas, você tem a chamada fase do super-homem, nada acontece comigo. Então, você já tendo mais uma propensão à impulsividade, me deu vontade de beber, me deu vontade de fumar, me deu vontade de cheirar, eu vou fazer isso. Se isso depois vai me viciar, é outra história. Então acaba você tendo um componente de impulsividade muito mais aflorado. Então acaba que tem o contato com essas substâncias ilícitas e, consequentemente, viciantes. Você acredita na articulação entre, por exemplo, o uso e a droga de escolha? Não sei se conhece essa ideia. Não, como seria? A droga de escolha é um tipo de ideia muito utilizado na assistência social, que é sobre justamente o que diz. A droga de escolha. As pessoas têm drogas de escolhas diferentes. Tem muita gente que escolhe a maconha ao invés da cocaína, não por uma viciar mais do que a outra, mas justamente porque a personalidade que aquela substância oferece para a pessoa combina muito mais com ela. É interessante. Entende? Então, nesse sentido, eu acabei de pensar aqui em alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa hiperativa tenderia a escolher a maconha como droga de escolha? Seria uma ideia interessante. É uma ideia. Pra relaxar, Pra relaxar. Sim, colocando que esse sintoma da hiperatividade é um sintoma angustiante para ela. Vamos colocar aqui isso, a angustia, que ela sofre dessa maneira. Então, pra ela fugir de uma dor, ela utilizaria... Sim. Esse pensamento é bem interessante, assim, a droga de escolha, tanto no contexto da pessoa escolher uma droga que lhe satisfaça um determinado desejo, isso é muito interessante, mas também se a gente for pensar dentro do contexto social, porque, por exemplo, tem algumas drogas que têm um acesso mais fácil do que a outra, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, felizmente a gente não tem ainda de uma forma tão difundida, por exemplo, as drogas sintéticas como acontece, por exemplo, na Europa. Existe, mas ainda não é tão difundido como é lá. Exatamente. A própria cocaína, ela pura mesmo, nas comunidades mais carentes, às vezes vai ser o crack. Então a gente tem, infelizmente, os cracudos, porque a condição financeira da pessoa leva também a ter esse acesso. Se a gente pensar na classe de drogas, a cocaína e o crack, basicamente a mesma função no sentido dos efeitos, e a maconha é uma função totalmente diferente, inclusive no sistema nervoso, me parece que essa droga de escolha pode ser influenciada pela personalidade ou pela maneira que a pessoa experiencia a vida na questão do TDAH. Eu achei muito interessante esse pensamento. Eu achei muito interessante. É porque isso eu vejo na clínica de pessoas hiperativas que têm algumas drogas de escolha e outras pessoas que estão inseridas em um outro tipo de estrutura mental, um outro tipo de vivência, escolherem outros tipos. Que não tem TDAH ou que tem outro... Que não tem o TDAH e escolhem outros tipos de experiência. De experiência. Sim. Aí acho que a gente cai também, talvez, no pensamento de será que é melhor, então, uma droga remédio ou uma droga ilícita, maconha, entendeu? Assim, que tipo, é ilícita, mas até que ponto, né? Até exatamente, quando? até que forma. Isso aí eu acho que acaba sendo uma discussão muito mais profunda. Sim. Porque é uma discussão muito mais profunda, porque vai envolver tanto questões de ordem cultural de todo um país, se você legalizaria ou não. Você levaria a questões de ordem médica, inclusive, de legalização ou não. E de segurança também, de né? Segurança de estudo também. De segurança. Exatamente. Porque tem um pensamento muito interessante que até do ministro Barroso, que diz que a proibição hoje da droga favorece o monopólio do traficante. Tá, mas será que a legalização da droga não seria também a legalização do traficante? Então também é uma das coisas de se pensar. Eu acho que foge um pouco o nosso escopo aqui, mas... A gente pode até marcar um bate-papo polêmico sobre isso. Isso eu acho que seria interessante. A gente poderia falar sobre o uso de drogas que, por exemplo, que já foram ilícitas e que atualmente são lícitas. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia. O anestesista, ele vai usar algumas medicações que são derivadas do ópio. Não há nenhum tabu sobre isso. Por quê? Já se sabe qual que é a dose, quanto que pode usar, quando que pode usar. A procedência, o laboratório que é confiável, eu não vou comprar do fornecedor da esquina. Ou seja, você tem uma série de fatores
que fazem uma substância que até então seria ilegal se transformar em substâncias que sejam legais e de uso seguro. Eu acho que também se usa hoje muita discussão sobre o uso medicinal de drogas, no caso, por exemplo, pegando o canabidiol, para que também se legalize o uso recreativo. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. Eu acho até interessante, no caso do canabidiol e da cannabis, dos riscos, principalmente de psicoses. Sim. Que eu acho... Pode disparar, pode dar psicose. Isso, pode disparar, pode ser o gatilho de psicose. Então, principalmente dentro dessa discussão de legalização das drogas, eu sempre tento levantar essa bandeira, de que a legalização total e restrita das drogas, ela oferece muitos riscos, principalmente na clínica de saúde mental, sobre o gatilho que a maconha oferece para os sintomas esquizofrênicos, paranoicos. Sim, e já pegando no gancho que a Fernanda falou agora há pouco do tratamento, vou então dar uma droga lícita, um medicamento, ou deixar a pessoa de repente ter o contato com a droga ilícita. Eu acho que em medicina a gente tem sempre pesar risco-benefício para tudo. Sim. Então, por exemplo, um paciente hipertenso, a primeira coisa que às vezes eu vou pensar é dieta e exercício físico. Se ele controlar dieta e exercício físico, beleza. Agora, se aquela hipertensão dele está sendo tão intensa que ele precisa de tomar a medicação, poxa, então aí eu vou ter que medicar. Mesma coisa agora direcionando para o TDAH. Se eu tenho um paciente que está sofrendo tanto, está tendo um comprometimento tão grande pela agitação ou pelo déficit de atenção dele, que o risco de eu dar um fármaco para ele for menor do que o risco de deixar como tá, então vale a pena dar o fármaco. Sim. Né? Ao longo da vida, só para concluir o raciocínio, eu acho que a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa igual o TDAH. A gente começa, faz um assunto, conversa e volta. Todo mundo diagnosticado. Então, é um podcast metalinguístico. Então, é um podcast metalinguístico. Se você tem déficit de atenção, se atém a algum ponto aqui, em algum ponto você vai absorver. Exatamente. Então, se você faz o TDAH ao longo da vida, então a dificuldade escolar da criança se torna depois a rebeldia, a dificuldade social do adolescente, não só a exposição a drogas, mas também a comportamento de risco, né? Sexo sem camisinha, outros filhos. Então, nós vamos ver adolescentes tendo filhos adolescentes, tendo filhos durante a adolescência, avós aos 36 anos. Também risco de acidente automobilístico, dificuldade depois de manter no mesmo emprego, dificuldade de se manter no mesmo relacionamento. Então são coisas que também vão se manifestando, não na forma às vezes do aprendizado, que é o que se manifestou na criança, mas outros prejuízos que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E para finalizar esse papo super agitado, conturbado, hiperativo, vamos para uma pergunta polêmica. Como diferenciar o TDAH do limite dos pais? Como que a gente sabe que aquela criança tem TDAH ou tem falta de limite dos pais? Vai? Polêmica. Essa é uma questão. No lado da psicanálise, a gente tenta ser o menos biologicista possível. Até porque a gente não mexe no biológico, a gente só mexe, vamos dizer, na palavra. Então no comportamento. O lugar mais fácil, o comportamento, para que o tratamento tenha eficácia por esse meio. Então, a criança que está em algum sofrimento, em angústia, em tristeza, ela tende a se expressar de uma forma motriz. É um tipo de sintoma que a gente percebe na clínica. Então, a falta de limite dos pais é justamente o pedido da criança para a presença desse limite. Ou seja, enquanto a criança produz alguns sintomas de hipermotricidade, de hiperatividade, é uma defesa que ela tem, uma estratégia que ela produz para que seja vista pelo outro, para que seja cuidada pelo outro, ou nesse momento, nesse sintoma específico do TDAH, que seja censurada pelo outro. Seria uma forma da criança tentar chamar a atenção dos pais para elas receberem um limite, né? Virar assim, poxa, tô quebrando o vaso da casa da minha avó. Eu acho que um ponto assim que acaba ajudando na prática pra gente tentar diferenciar um do outro, eu concordo com esse ponto que o Arthur falou, o pulo do gato assim pra você diferenciar, nossa, isso aí realmente é uma coisa que é da criança, ou não, isso aí realmente é a falta de limite. Se aquela criança, ela chega num lugar onde tem o limite, onde alguém, ou a estrutura, ou uma pessoa mesmo que fornece essa figura de autoridade, opa, ela ali já se comporta. Às vezes a pessoa
pessoa fala, ali é outra criança. Então aí a gente pensa que possa ter um problema exatamente nessa questão do limite e nessa relação da criança com os pais. Agora, aí no caso a gente já tende a ser um pouco mais biologicista. Se a gente tá pensando que ela tem o TDAH, que tem essa origem neuronal, a gente não troca de cérebro pra ir na escola, pra ir na igreja, pra ir embaixo d'água, pra ir na iniciativa saudável, a gente não troca. Então a gente vai ter esses sintomas se manifestando em todos os ambientes. E lembrando, esses sintomas, eles têm que ser tão intensos pra causar prejuízo pra pessoa. Se eu chego, por exemplo, igual a gente tava conversando aqui, agora há pouco eu fiquei mais agitado aqui. Não surto. Eu tive um surto aqui. Senhores ouvintes não viram, mas ele pulou de um lado pro outro aqui, tocou por Elise no teclado. Então, isso aí foi uma coisa passageira, até pra exemplificar isso, exatamente. Foi uma coisa passageira e não quer dizer que seja um sintoma do TDAH. Uma coisa que é importante da gente falar é que nem toda hiperatividade é TDAH. Ela pode ser sintoma de alguma outra coisa. A gente falou agora há pouco de coisas orgânicas, mas ela também pode, essa hiperatividade, ela também pode estar relacionada a outros sintomas de outras questões, até mesmo psicológicas. Uou! Explosão de conhecimento no podcast de hoje. Se fosse você, senhor ouvinte, dava o play de novo pra poder tentar absorver 5%, porque eu que tô aqui. Caraca! Vai ter que escutar umas 10, né, amor? Pô, hoje foi denso. Vamos fazer um outro, parte 2. E minha mensagem é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook. Entrem em nosso site e acompanhem as nossas publicações. Toda semana, post novo no blog. E lógico, escutem e compartilhem nossos programas. Muitos novos estão chegando. E no mais, lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Tio, eu sou meio agitado. Papai não quer me levar no médico. Eu sou agitado. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.